26-0. Esse foi o placar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que arquivou a PEC da blindagem, ou seja, ela foi rejeitada por unanimidade. A PEC da blindagem, recapitulando, ela definia que para que um processo, uma investigação comece contra um deputado federal, um senador ou um dono de partido, precisa primeiro da aprovação da maioria desses políticos, em votação secreta, ou seja, um prato cheio para corrupção e para criminalidade por parte dessa categoria de políticos. Na Comissão de Constituição e Justiça, quando um projeto chega, ele precisa de um relator. O presidente dessa comissão recebe um projeto e ele precisa indicar um senador para relatar o projeto. Esse relator, ele tem diversas funções, mas entre elas dá um parecer, ele dá uma opinião sobre aquele projeto, se ele é a favor, se ele é contra. A relatoria da PEC, da blindagem, caiu com o senador Alessandro Vieira, que é um bom senador. Ele é um cara decente. No geral, ele costuma votar bem os projetos que chegam para ele. E a opinião dele, o parecer dele foi pela rejeição da PEC. Então, o relator, ele vira meio que a cara da discussão enquanto ele está relatando o projeto. Então, os veículos de mídia, jornalistas, as pessoas vão olhar muito para a opinião dele. E ele, sendo contra, ajudou a guiar a opinião pública e influenciar os senadores a votar contra isso. Ele não define o voto dos outros senadores, mas ele é a figura mais importante dessa fase. Outro senador que foi fundamental foi o senador Sérgio Moro, que usou da sua popularidade, da sua reputação contra a corrupção para guiar também a opinião pública. Ele usou muito as redes sociais, deu entrevista, assim como o Alessandro Vieira, e o tempo nas comissões para falar contra essa PEC. Ele também foi muito importante. A PEC da blindagem, ela foi patrocinada, assim, apoiada principalmente pelo Centrão e pela direita bolsonarista. O Centrão, que tem muito interesse em dificultar a abertura de processos, que é uma categoria, né? Um grupo de políticos muito associado a esquemas de corrupção, então qualquer dificuldade de punição e de investigação contra eles, eles vão querer. E a direita bolsonarista está tendo muitos problemas com as cortes superiores, com o STF. Como eles têm foro privilegiado, os processos deles vão direto para o STF. Ok. A esquerda, como ela tem muita boa vontade das Supremas Cortes, eles usam e abusam de recursos, de retórica, de influência política para fugir de esquemas de corrupção. O Partido dos Trabalhadores é o partido que teve mais associação com os principais escândalos de mensalão que a gente teve nos últimos 20 anos no país. Mensalão, Petrolão, entre outros. E eles estão, na maior parte deles, eles são inocentados, porque eles são condenados nas primeiras instâncias, na primeira, na segunda, na terceira, chega na quarta, nas cortes superiores, o recurso é acolhido, as penas são diluídas, eles são inocentados, acha-se algum vício, algum micro-erro no processo lá atrás que invalida anos e anos de investigação e de outras sentenças que outros juízes já validaram. Enfim, a esquerda ela não precisa disso, ela já goza de muita boa vontade nas cortes superiores. Então, para eles olhar isso e ver principalmente a direita bolsonarista se queimando com a opinião pública é um prato cheio. Então eles só deixaram rolar e ainda posaram de defensores da moral e contra a corrupção, coisa que a gente sabe que eles não eram. Lembrem-se, o deputado federal mais votado da esquerda do estado de São Paulo é o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos protegeu o André Janones no Conselho de Ética quando você tinha áudio do André Janones falando que ele fazia rachadinha. O Partido dos Trabalhadores tem processos e mais processos. Eles não têm história, eles têm ficha corrida. Esses caras, eles não são contra a corrupção, eles não são a favor de punição, de que investigações sejam rápidas e as coisas aconteçam e que políticos corruptos sejam punidos. Eles não são. Só que eles veem o adversário cometendo um erro e eles vão aproveitar, entendeu? Porque o adversário vai passar, eles também vão se beneficiar com mais uma camada de proteção contra investigação e processos. Então eles têm os bônus dos dois lados. Eles não tomam o prejuízo da popularidade, eles vão se beneficiar porque o projeto passaria. Agora, o que foi importante é a mobilização da sociedade da semana passada para cá. Muita gente falou mal desse projeto, porque é um projeto horrível. Então, comentaristas políticos, jornalistas, pessoas principalmente da direita independente, porque quem estava patrocinando isso na direita era a direita bolsonarista. Partido Novo, MBL, grupos que não têm problemas com as Supremas Cortes, eles têm discordância, mas eles não têm problemas com a Suprema Corte diretamente com eles olharam e falaram, cara, esse projeto é ruim, a gente não vai apoiar. Ou seja,
o ônus ficou principalmente com a direita bolsonarista, porque o Centrão não precisa de popularidade. O Centrão se elege sequestrando o orçamento e jogando numa base eleitoral, ou comprando votos diretamente. Quem ficou com o filme queimado foi a direita bolsonarista. Principalmente o senhor Nicolas Ferreira, que ofereceu a testa de ferro, bancou o projeto. O Nicolas Ferreira é um cara inteligente. Ele sabe que isso ia queimar o filme dele, e ele sabe que essa PEC ela ajuda principalmente corruptos. Só que ele bancou isso por quê? Porque, ao mesmo tempo, estavam negociando para que fosse pautada anistia para o Bolsonaro e para os condenados do 8 de janeiro. Então, ele aceitou o prejuízo da reputação dele em troca de defender isso. É assim que funciona a troca, entendeu? Porque os políticos do Centrão, eles não têm popularidade. Então, às vezes, eles trocam com políticos que têm popularidade para que eles ou não critiquem projetos ruins ou apoiem, como o Nicolas fez. E aí o Nicolas conseguiu, assim, contribuiu para que a anistia fosse pautada, ganhou a relatoria de um projeto contra o crime organizado depois que ele já passou para frente, ou seja, já pegou ali a popularidade com isso e já foi para frente. E assim, e não caiam na conversa de outros políticos, por exemplo, Tabata Amaral, que foi uma das deputadas da esquerda mais bem votadas no estado de São Paulo, que pegou e fez o que eu tô fazendo aqui, ó, falou, olha o Nicolas, como ele tá defendendo o corrupto. Cometer crime, ele vai pra cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. PEC da blindagem, PEC da impunidade, PEC da bandidagem. Foi uma união, um casamento entre o bolsonarismo com o Centrão. Mas... Sendo que o cunhado da Tabata Amaral votou a favor, entendeu? Então, assim, o Nicolas é um monstro porque tá votando a favor disso, o Nicolas é incoerente, tá ajudando o corrupto, mas o cunhado dela não, né? O cunhado dela não pode falar nada. Então, assim, não caiam também na propaganda da esquerda, que tá vendo a direita bolsonarista se queimar com isso e deixando ir, e depois ia gozar dos benefícios disso, como eles aproveitam e muito todas as brechas na lei, toda a ambiguidade, toda a boa vontade das Supremas Cortes nos processos e nos deslizes em todos os crimes que eles cometem, ok? Então é isso. Agora, essas pessoas que deram a testa, que se colocaram como defensores, agora precisam se explicar por quê. O que a CCJ, que tinha 26 senadores, e todos votaram unanimemente contra, lá tinha senador do Centrão. Lá tinha senador da direita bolsonarista. Então, o recado que fica no final dessa história é pressão conta, pressão muda resultado. Você tinha uma votação esmagadora de mais de 300 na semana passada, que agora foi diluída para 0 numa comissão de 26. Ou seja, é importante que a gente fale, que a gente saiba o que está acontecendo, principalmente nas pautas mais relevantes, principalmente coisas que vão gerar uma cascata de problemas lá na frente, entendeu? Então, pressão, conscientização funciona. Você precisa saber, você precisa cobrar seu político, você precisa, entendeu? Porque por mais que não chegue diretamente nele, vai chegar no assessor, vai chegar em alguém e eles vão sentir o calor, entende? Então é assim que a gente consegue barrar coisas ruins de acontecer e até fazer com que coisas boas passem, ok? Então, que bom que a PEC foi enterrada. Foi muito triste ver ela passando semana passada com tantos votos, assim, um país que já sofre tanto com corrupção, com processos lentos, com tantas camadas assim de cortes para você conseguir ver alguma punição, para conseguir ver alguém realmente cumprir pena ou ser punido. Ter mais essa, assim, é muito desanimador. Mas enfim, conseguimos impedir o mal hoje. E agora vamos tentar, né, promover o bem. É isso. Obrigado.